Fogo Morto, de José Lins do Rego. Essa é a segunda parte do livro, capítulo 3. Vídeo 1. Você vai ver que, na verdade, esse vídeo 1 desse capítulo 3 foi precedido por 2 outros vídeos, que são 2 vídeos inteiramente de digressões. Okay? Então, tanto é que se você for para o vídeo, esse é o vídeo 1, se você for para o vídeo 2 e o vídeo 3, lá eu vou falar vídeo 1 e vídeo 2, porque eu comecei a gravar o capítulo e eu tive essas 2 grandes digressões que eu não quero perder, eu achei bem interessante. Mas eu também não quero te obrigar a ouvir essas 2 grandes digressões, ok? Então por causa disso que eu mudei a numeração dos vídeos. Sobre o que eu vou falar nesses 2 vídeos? Eu vou falar sobre esse fogo que morre, né, no Capitão Tomás, sobre o perder a dignidade, como que isso é sempre uma escolha pessoal, sobre a liberdade. Vou usar também o livro como exemplo Of Mice and Men e um filme coreano que eu até agora não lembrei do nome. Então se você ficar interessado em relação a esses temas, né, aí você assista os 2 próximos vídeos, se não você pode ir para o vídeo 4 já, ok? Vamos à leitura. O Capitão Tomás vivia como se tivesse sido atacado de doença grave. Apareceu-lhe um capitão do mato com o seu negro fugido e ele não dera a menor importância ao fato. Deitado na sua rede, calado, passava os dias inteiros aliado por completo de tudo. O velho tinha sido ultrajado. Era um homem que se considerava sem honra. A filha Olívia voltara para dentro de casa. Era aquele fantasma vivo, de olhos mortiços, a andar de um lado para o outro numa ânsia que não parava. A casa grande do Santa Fé ficara assim, muda de repente. O seu Lula lia os jornais do Recife. Dona Amélia, nas tardes de quebranto, de muito silêncio, tocava as valsas que o marido adorava. Deixa eu só ler para você mortiço, expansão de vocabulário aqui, né? Que se encontra a morte, então daí que vem mortiço, né? Prestes a morrer, morrediço, próximo do fim. E eu acho que é o terceiro significado que nos interessa, falta de nitidez, de brilho apagado, né? A luz mortiça da madrugada. Lembre-se que os olhos mortiços, ok? A filha Oliva era aquele fantasma de olhos mortiços, ok? E um quarto significado para essa palavra é falta de firmeza, de ânimo, frouxo, lânguido, né? Quebranto, porque lembre-se, Dona Amélia nas tardes de quebranto. Quebranto é estado de torpor, cansaço, languidez, ok? Estado de torpor, cansaço, languidez. Na minha casa, eu não sei quanto que as outras pessoas usam esse vocabulário, mas eu gosto muito de chamar de mormaço, né? O que é um dia de mormaço? Mormaço é esse calor que está em tudo quanto é lugar, correto? Esse significado literal, né? Não importa se você está na sombra ou sol, é sempre essa mesma temperatura meio que úmida, assim, né? Um dia de mormaço parece que nada tem muito sentido, assim, parece que você está amolecido. Não importa o que você faça, você não consegue fazer com energia, né? Então isso seria o nosso quebranto aqui. Dona Amélia, nas tardes de quebranto, nas tardes de moleza, nas tardes de languidez, nas tardes de mormaço, de muito silêncio, tocava as valsas que o marido adorava. Todos se preocupavam com a tristeza do capitão. Afinal de contas, a história de Domingos não seria motivo para um homem se entregar daquele jeito. Volto a enfatizar aquilo que eu falei nos 2, ou que eu vou falar, nos 2 vídeos de digressão, né? Não era motivo para um homem se entregar daquele jeito, para ficar como morto. O capitão, nos seus silêncios, vivia para dentro de si com violência. Mais uma vez, frase bonita. O capitão, nos seus silêncios,
vivia para dentro de si com violência. Partia ele do ponto de vista que estava derrotado, humilhado, sem honra, sem força para governar as suas coisas. Era um senhor de engenho, sem respeito. Tivera um negro fugido, andar atrás dele com o seu direito, com a sua razão, e fora, no entanto, insultado por um camundongo qualquer, um sujeito de camisa para fora da calça, que quase lhe bateu. Não, ele não podia mais gritar para negro nenhum. Aqui começa a dar um desespero, né? Dá vontade de falar, pelo amor de Deus, Capitão Tomás, faz alguma coisa na vida, vai lá, contrata uns jagunços, vai lá dar uma sova no cara que te humilhou, pronto, faz alguma coisa da vida. Continuando. E além de tudo, onde um filho para vingar o pai ofendido? Onde um homem de sua gente que pudesse desagravá-lo como ele bem queria que fosse? Eu coloquei ali no nosso Quizlet três passagens da primeira parte. Então eu vou ler para você. Bem que podia ter um filho, um rapaz, como aquele Alípio, que fosse homem macho, de sangue quente, de força no braço. José Amaro pensando, né? Próxima passagem. O mestre José Amaro voltou outra vez para dentro de si mesmo. Chiavam na ponta da faca as tiras do couro que ele media com muito cuidado. Trabalhando para um camundongo do Gurinhem, não tinha um filho que falasse alto como os grandes, que tivesse fibra para não aguentar desaforo. Terceira passagem, claro, José Amaro novamente, mas agora a terceira. Enxugou os olhos e foi para a cozinha preparar o café. Gemia o seu pobre Vitorino. Se Luís, o filho, estivesse ali, o pai não sofreria uma desfeita daquela. Desejou que o seu filho aparecesse no pilar, fardado, forte, e fechasse a rua como um furacão. Desejou que ele vingasse o sangue de Vitorino, do pai ofendido. Do Vitorino, do pai ofendido, batido como um cachorro. Okay? Não há aqui somente um paralelo incrível, é exatamente a mesma coisa, né? Eu percebo o mestre José Amaro, a história de ser ofendido por estar com uma relação com um camundongo qualquer, a história de se fechar dentro de si mesmo. É claro que o paralelo aqui não tem o que falar, é claro que está óbvio o paralelo. Mas perceba o efeito que esse paralelo dá. A gente já vai chegar na outra parte do livro que eu vou reforçar isso que eu vou falar. Dá o efeito que isso está acontecendo em tudo quanto é lugar. Se todos os personagens aqui, ou vários personagens, estão sentindo a mesma coisa, a impressão que dá é que a vida é isso mesmo. Entendeu? Então, por isso que esse livro, pelo menos na minha opinião, é um livro tão difícil de ler, falando assim, no quesito de energia, no quesito de sentimento, né? Ele vai te fechando, ele vai te puxando para baixo, você vai sentindo essa tristeza profunda. Lembre-se, isso não é demérito algum do livro, ok? É exatamente isso que José de Lins do Rego tinha em mente, né? Lembre-se, Fogo Morto é o nome desse livro. Ele quer nos dar a experiência dessa falta de ânimo, né? E aí você olha para todo lado, porque você tem três personagens tendo mais ou menos o mesmo desaforo, e você olha para todo lado e pensa, nossa, a vida é assim mesmo, essa humilhação, não tem ninguém por nós, né? Não tem ninguém para nos valer. Então isso causa o efeito de um mundo fechado, de um mundo determinado, de um mundo onde que não há outras opções. Para nós, leitores, né? Não é só o Tomás que está dentro do mundo fechado sem opções, o José Amaro que está dentro do mundo fechado sem opções, o Vitorino que está no mundo fechado sem opções, porque esses personagens estão nos rodeando na leitura. Parece que o mundo é um mundo fechado e sem opções, né? É importante a gente ter isso em mente, para a gente ter essa experiência, para a gente se sentir como um deles, mas lembrar que é uma experiência literária, o mundo não é assim, o mundo não é fechado e sem opções, ok? Então, basicamente, estou falando, não se mate, lendo Fogo Morto.
E além de tudo, onde um filho que pudesse vingar o pai ofendido, onde um homem de sua gente que pudesse desagravá-lo, como ele bem queria que fosse, havia um genro, muito bom homem, um mole, um leseira. Vira um negro voltar amarrado, chicoteado pelo capitão do mato. Era como se não tivesse sido nada. Para ele, continuava fugido, com mais força do que ele. O senhor de engenho do Santa Fé saíra atrás do negro fugido e não tivera força para trazê-lo para sua senzala. Essa sensação que eu falei para você, lembre-se, é reforçada por essas frases, né? Elas se repetem muitas vezes. Lembre-se, lá no José Amaro já acontecia isso, né? Então ele fala que não tem energia, fala mais algumas coisas que não tem energia. Essas frases que às vezes até parecem meio desconexas uma com as outras, né? Ele não fala assim, eu fui desaforado no meu orgulho, né? O Capitão Tomás foi desaforado no seu orgulho. E aí continua contando a história. Não, ele foi desaforado no seu orgulho. Aí uma frase, outra frase, outra frase, ele foi desaforado no seu orgulho, né? Claro, com uma paráfrase ali, mas perceba, é desse modo que sintaticamente o livro é organizado. E isso vai reforçando essa ideia de remoer aquilo que nos machuca, né? Então a gente vai remoendo essa história, remoendo, e vai aparecendo em tudo quanto é lugar essa ideia de humilhação, por exemplo, nesse caso. E isso vai afundando o leitor dentro dessa experiência, né? E volto a enfatizar, é por isso que eu me sinto tão mal assim, lendo o Fogo Morto. Aqui, o Senhor de Engenho, para ele, continuava fugido, com mais força do que ele, né? O negro continuava fugido com mais força que o próprio Tomás. O Senhor de Engenho do Santa Fé saíra atrás do negro fugido e não tivera força para trazê-lo para sua senzala. Era muita humilhação. E depois, ele mesmo se considerava sem préstimo, um homem sem energia. O que fizera? Lá estava uma filha, com aquela agonia, lá estava Amélia, toda de seu marido, que nada sabia fazer. Vinham visitas para o capitão Tomás e ele as recebia ali mesmo, em sua rede. Apareceu-lhe o cônego Frederico para pedir auxílio para levantar a torre da igreja. Deu o dinheiro ao padre e ficou em sua rede, sem uma palavra com um amigo. Procurando uma conversa que o capitão não ouvia. Na saída, o cônego falou com um genro. Não via com bons olhos o estado de saúde do capitão. Ele estaria, sem dúvida, muito doente. O feitor, que vinha de manhã e de tarde pedir ordens e fazer notícias, encontrava aquele senhor indiferente, de falar baixo, um outro homem que ninguém conhecia. A velha Mariquinha falou com o genro e com a filha. Tinha medo de que acontecesse uma desgraça ao marido. A casa inteira passou a viver em torno da tristeza do capitão Tomás. A notícia circulou pela várzea. Espalhava-se que o capitão estava loucado. Tudo porque fora desfeitado em Campina Grande e não pudera fazer nada. E isso demorou uns meses. Dona Amélia parou de tocar o seu piano e o marido pusera-se à frente do Santa Fé. Pelo menos a doença do senhor de engenho puxara o genro para fora dos jornais. Via-se seu Lula montado a cavalo, via-se seu Lula gritando com os negros, e a velha Mariquinha dava graças a Deus. O marido podia descansar que teria um genro que podia fazer as suas vezes. Mas o Santa Fé não era já aquele do capitão Tomás Cabral de Melo. Corria a safra daquele ano. De sua rede, no alpendre, o capitão sentia o cheiro do mel nas taxas, ouvia o barulho da almanjarra, a gritaria dos negros, o rumor da fábrica na moagem. Eu coloquei ali no nosso Quizlet almanjarra, que é uma grande moenda feita de madeira com tração animal para extração de caldo de cana. Provavelmente você vai lembrar dos livros didáticos, né? Essa moenda. O animal fica dando voltas assim, né? Então ele ouvia
ouviria de sua rede no alpendre, o capitão, eu falei sentia, desculpa, sentiria o cheiro do mel nas taxas, ouviria o barulho da almanjarra, a gritaria dos negros, o rumor da fábrica na moagem. E nem aquela vida que era a sua própria vida acordara-o da sua indiferença. Dona Mariquinha contava com a moagem para ressuscitar o marido. E dizia para as negras: ele está assim, mas no dia em que partir um couro de almanjarra, saltará da rede para tomar conta de suas coisas. Quando chegar a moagem, Tomás acordará.